A gente não desenvolveu nada do zero aqui. Então, é interessante até certo ponto, mas de um ponto em diante, você precisa absorver, ver de todos os ângulos, ou tentar assimilar de todos os ângulos e desenvolver um pensamento crítico próprio. Ah, talvez eu não tenha condição de desenvolver esse pensamento crítico próprio. Beleza, eu entendo a minha limitação, eu percebo a minha limitação. Nesse momento eu percebo que eu preciso compreender mais, entender mais, estudar mais. Eu não preciso sair por aí cagando a minha opinião. Não preciso sair por aí dando minha opinião como se fosse regra, como se fosse a verdade extrema. Porra, infelizmente a gente está cheio de especialistas semi-analfabetos. Você pode me considerar um deles, não tem problema. Não importa a sua opinião para mim. Eu me exalto às vezes, mas é normal, fica tranquilo. É só colocando um pouco do sentimento que eu tenho para fora. E é verdade isso. As pessoas que não observam e reconhecem as suas raízes fortes que elas têm, talvez elas nunca tenham a capacidade de perceber o quão alto elas poderiam chegar. Como se fosse uma árvore. Estabelece raízes bem fortes primeiro. Depois ela cresce. E uma árvore que não conhece a profundidade das suas raízes nunca terá força ou coragem suficiente para se desenvolver e crescer. Às vezes a gente fala que nós somos os seres racionais, mas quantas vezes as pessoas tentam se engrandecer e crescer passando por cima de outras pessoas, sem criar boas raízes ou uma boa bagagem, uma boa experiência, uma estrutura, apenas pela soberba, pela altivez, pelo orgulho, e depois, é como dizem, né? O orgulho precede a queda, né? O que vem depois da soberba é a queda. Até uma árvore tem consciência de que ela não pode crescer antes de estabelecer raízes fortes, né? Ela não começa para cima, primeiro para baixo. Ela é de boa, ela fica firme ali, vai suportando. Por que você não planta um eucalipto na beira da estrada? Porque o eucalipto ele simplesmente cresce para cima. Ele busca a luz do sol desesperadamente. Às vezes você tem uma pequena vara que tem muitos metros de altura. Ela cresce, 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 cresce e depois vai tomando corpo. Só que as raízes não são tão profundas. Quando o vento forte bate, o que que acontece? Essa árvore quebra ou cai. Mas essa árvore, se você está dizendo plantada, artificialmente, teoricamente. Quando você planta ela artificialmente, porque ela não é nativa do Brasil. Começo de tudo, ela não é nativa do Brasil. Então aí que tá. Ela foi modificada e implementada. O ser humano, ele na sua avidez de conquistar riqueza e patrimônio, o que ele faz? Vou fazer uma área ali, né? E vou encher de eucalipto. Porque ele não vai lá e planta um só, né? Nem tem. Mas aí eu Lógico. te pergunto, se plantasse somente um eucalipto na beira da estrada, porque você falou, não, ele busca A natureza dele é essa. A natureza dele é essa. Pode ser que tenha sido modificado, tenha sido filtrado ou selecionado para esse tipo específico, porque o foco dele é a produção de madeira. Esse é o foco dele. Sim. Mas aí a analogia que eu quis fazer foi a seguinte. Por que eu não posso pegar uma pessoa que simplesmente tem essa vontade de crescimento e poder e colocar num cargo de grande porte? Porque quando o vento forte bater, ela vai cair. Não tem raiz bem formada. Você já viu um angico caindo à toa? O angico é uma madeira nativa e muito normal aqui na nossa região de bioma. Ela é uma madeira que demora muitos anos para crescer, se desenvolver, porque primeiro ela produz as suas raízes profundas, se desenvolve, a madeira é dura, o tronco dela é amplo e ela cria uma copa grande. Então são vários galhos, as folhas delas não são tão grandes, e mesmo assim ela consegue absorver e produzir tudo o que ela precisa. Só que são muitos anos para desenvolvimento. Então, por que é tão complicado você ascender na sociedade
de forma natural? Porque levam anos, é muito trabalho duro. Nada vem de graça. Você precisa ter um desenvolvimento, você precisa ter raízes fortes, ter um desenvolvimento forte para você se tornar grande. Quando você se torna grande sem fortes raízes, o primeiro vento que vem você quebra ou cai. Qualquer um vai lá e vai te derrubar. Qual que é a tua serventia? Ser queimado. Você é lenha. E depois que se desenvolvem, elas dão frutos. E a árvore que não dá fruto, A árvore que não dá fruto vira lenha. queima. Queima. Gostaria de comentar alguma coisa, Voz do Além? A gente pode analisar que o Brasil, quando ele foi formado, né, vieram pessoas de diferentes lugares que formaram pequenas colônias. E essas colônias, elas não tiveram as suas raízes e foram prósperas, né, até um certo momento, né, quando diversas culturas foram se misturando e formando os grandes centros urbanos.